Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês como que foi meu relato, né, de parto da minha primeira filha. Qual que é a expectativa, né, pro segundo parto, né? O que que eu espero? Na minha primeira gestação, ela nasceu faltando uns 2 dias para a data prevista do parto, né? Então para 40 semanas. Minha bolsa estourou. Eu tava trabalhando na época, então eu saí uns dias antes pra gente poder, tipo, já me preparar, né? Então, casou certinho com os dias antes. Acho que bem uns dias, 2, 3 dias antes mesmo da data prevista, né? Ou seja, uma semana antes da data prevista. Saí, né, já do meu trabalho. E aí, porque eu não queria, né, mamães, pensem nisso também, eu não queria sair muito antes, porque eu não queria, quando eu voltasse, eu não queria voltar muito antes também, sabe? Então eu queria deixar o mais possível perto do parto para poder sair. E na volta também não perder, né, esse tempinho com a minha filha. Aí a gente. Nisso foi numa segunda-feira. Eu tinha saído com meu marido, né? A gente tinha ido pegar um documento pra ele. Na hora que eu desci do carro, a gente foi logo de manhã, acho que era umas 9 horas, 9 e pouco. Eu desci do carro, tava andando, a bolsa estourou. Aí não saiu muita coisa, saiu pouca coisa, né? Pouca água, né? Teve um susto assim, que a minha primeira filha, né? Tudo era novidade, né? Eu falei assim, nossa, acho que a bolsa estourou. Aí a gente olhou assim pro chão, viu que tinha um pouco de água e estourou mesmo, né? E como eu já tinha lido também, eu aconselho as mamães de primeira viagem também lerem bastante sobre isso, tá? Pra vocês não se desesperarem. Então é muito importante o conhecimento. Então eu já tinha lido que mesmo que a bolsa estoure, que eu não precisava sair correndo, desesperada pro hospital, né? Então eu já tinha lido e isso fez com que eu ficasse mais tranquila. Porque, né, a gente vê nos filmes, né, as histórias assim, bolsa estoura, já a mulher já tá sentindo contração. Quer dizer, não sei se outras, pelo menos as mães que já compartilharam comigo não me contaram isso. Mas vai que, né, de repente estoura, já começa a sentir dor, enfim. Mas no meu caso, por exemplo, eu não senti. Então a bolsa estourou, tanto que saiu pouco líquido, inclusive, né, tipo, depois eu percebi que foi pouco, né, mas na hora eu não tinha, eu achava que era só aquilo. Eu tava calma, tava tranquila, ele foi lá fazer o que ele tinha pra fazer, que era pra pegar um documento super rápido, e eu voltei pro carro pra esperar. Gente, mas hoje eu vejo a sorte que eu dei, porque depois saiu mais, né, líquido. A sorte que eu dei de não ter estourado dentro do carro e também não ter continuado saindo depois. Porque só depois que eu me liguei, isso é uma dica importante pra vocês, de usar a fralda, né, descartável. Eu achava que, tipo assim, eu já tinha comprado e tal, mas eu achava que eu ia precisar usar por causa do sangue que solta depois, né, que o bebê nasce. Mas eu vi que é importante nessa hora também. Então, eu dei sorte, porque você imagina, né? Tipo, for no carro ali, depois eu ter que mandar lavar, tudo. Então, dei sorte de ter sido na hora que eu saí do carro. Mas hoje, com essa experiência que eu tenho, com certeza, eu já vou ficar esperta em ter a fralda perto, porque isso ajuda bastante. Então, nesse dia, ele foi lá pegar o documento rapidinho, não demorou muito. Ele não sabia o que fazer, eu falei, calma, eu estudei sobre isso, não preciso ir pro hospital agora, dá tempo de eu ir pra casa, pelo menos tomar um banho, porque eu tava, né, toda molhada, tomar um banho, comer alguma coisa, porque como eu não sabia como que ia ser, gente, no hospital, né, tipo, literalmente primeira viagem mesmo, né, falei, não sei como vai ser lá, se eu vou estar com fome, como vai ser, quanto tempo vai demorar. E eu fui pra casa, tomei um banho e comi. Depois eu fui pro hospital. Aí nisso eu avisei minha mãe, né, que tinha acontecido tudo. E aí a gente foi, e nisso era umas 9 e pouca da manhã, então, mas a hora que eu fui pro hospital já era depois do almoço. No meu caso, eu não tava tendo nenhuma contração, gente. Só tinha descido um pouco mesmo, já a bolsa tinha estourado, desceu um pouco de líquido e não tava sentindo nenhuma contração. Fui pro hospital, que é o hospital também que eu já tinha escolhido. Outra diquinha pras mamães também. Principalmente as de primeira viagem, né, que é tudo novidade. Procurem um bom hospital. Se vocês forem querer parto normal ou cesárea, vá antes, né, da bolsa estourar, enfim, já se preparar para ver qual hospital que te atende melhor, né, o que é de acordo com o seu convênio, ou que a pessoa, se vocês não tiverem convênio em relação ao SUS, porque tem hospitais que eles são mais cesaristas e hospitais que são mais do parto normal. Tem mamãe que às vezes quer um parto normal, que foi o meu caso. Se a gente vai para um hospital que é mais cesarista, eles vão tentar nos induzir a cesárea. E no caso de quem já quer, né, a parte quem quer realmente ter cesárea,
Então, o ideal, acredito eu, né, não sei, que seria já ir para uns hospitais que também compartilham da mesma ideia, né, enfim. Mas não só compartilham da mesma ideia, mas que vocês tenham relatos que eles tenham um bom atendimento, né, porque eu acredito que isso é importante também, né, nos atenderem bem, principalmente nessas horas para não ter violência obstétrica, né. Eu já tinha escolhido o hospital, que eu vou nesse hospital, né, desde de criança, que eu amo o atendimento deles, e casou deles terem essa ideia do parto normal, assim como eu queria também. Porque assim, gente, eu tenho um morro de medo de cirurgia, qualquer cirurgia. Então, eu já tinha decidido que eu não queria cesárea por causa da cirurgia. Mas caso eu quisesse a cesárea, eles fazem também. Então, também me senti segura, porque eu falei, se eu mudar de ideia ali, eles vão fazer também. Então, fiquei mais tranquilo. Até por emergência, né? A gente não sabe como que vai ser. Cada parto é um parto, né? Então, a mãe às vezes quer, né? O normal, mas chega ali na hora, não tem como. E na hora em que a gente tava esperando para ser chamado lá para fazer a primeira parte das documentações, começou a descer mais água da bolsa. Gente, mas é muita água. É muita água. E eu nem tinha eu falei, gente, eu não imaginava que era tanta água assim. Eu achava que era só o pouquinho que tinha saído. Enquanto ele tava fazendo a parte da documentação, eu fiquei lá no banheiro até terminar de sair. E aí, depois que eu tive a ideia, eu falei assim, nossa, preciso pegar a fralda. Aí pedi pra ele pegar a fralda lá no carro, que a gente tinha deixado as coisas dentro do carro pra poder fazer a documentação. Depois, quando a gente for subir lá pro apartamento, a gente pegar, né? Pedi pra ele pegar a fralda, porque senão eu não conseguia sair do banheiro. Gente, não parava de sair. Detalhe, eu não tava sentindo contração nenhuma. A ginecologista de plantão que tava lá, né? Ela me examinou. Ela falou também que eu não tava tendo dilatação, assim, eu tava com 1 ou 2 centímetros só, não tava avançando. Ela comentou também que caso fosse necessário, ia precisar induzir. Aí eu fiquei orando, né? Falei, ai, Senhor, que não precisa de nenhuma intervenção, né? Que em nome de Jesus dê tudo certo, né? Que ocorra tudo bem. Mas voltando aí em relação à fralda, e aí foi o que me salvou, que foi que eu consegui sair do banheiro. Então eu coloquei a fralda pra conseguir sair. Nesse meio tempo aí, porque demorou tanto, né? Tipo, quer dizer, na minha cabeça demorou, né? Pra eu conseguir sair do banheiro, porque era muita água saindo, não parava de sair. Ele já conseguiu terminar de dar a entrada lá, e aí a gente subiu. Fiquei lá no quarto, né? Me preparando, a gente pegou todas as coisas, enfim, se preparando. Gente, resumindo pra vocês, eu só fui começar a sentir contração mesmo a 1h da manhã. Então, ou seja, que já era na terça, né? Nisso, os enfermeiros de plantão, o pessoal de plantão tava lá, tava me atendendo, vendo se tava tudo bem, se tava tudo ok. Cheguei a fazer o cardiotoco pra ver, né, como tava o coraçãozinho do bebê, porque como não tava tendo muita dilatação, eu não tava sentindo a contração, então precisa examinar, né, pra ver se tá tudo ok, se não vai precisar ir pra uma cesárea. Lembro até hoje que uma enfermeira falou, mamãe, aproveita pra descansar, porque eu tava agitada, né, tava ansiosa, e é isso, o bebê, né, não sai, né. E aí ela comentou, ela falou assim, mamãe, aproveita pra descansar, fica tranquila, né, isso, né, antes, né, já de noite, mas antes, né. Aí hoje eu sei que ela tinha razão, porque depois esquece descanso, né. Mas foi bem difícil, não vou mentir pra vocês, foi bem cansativo. O que me ajudou muito no meu caso foi porque eu fiquei bastante tempo no chuveiro, sentada na bola, né, no chuveiro quente. Então isso me ajudou, porque era tanta dor que a sensação que eu tinha é que dava uma amenizada. Se bem que falam que o chuveiro ajuda, né, a ter mais contração, né, enfim. Mas no meu caso, no meu relato, tava dilatando pouco, né, não tava tendo muita dilatação. Então eu tava bem lento. Então todas as vezes que eles iam lá pra ver, tinha dilatado pouco. Sim, o hospital é excelente, me acompanhou muito bem. Eu fiquei com o pessoal do plantão, né? Muito bom também o atendimento, gente. Por isso que é importante vocês pesquisarem um hospital que te atenda bem, tá? Acho que era 6h da manhã, mais ou menos. E aí eu já não tava aguentando mais. Aí eu falei assim, pelo amor de Deus, né? Eu preciso de uma anestesia. Só que de acordo com uma dilatação, se eu não me engano, acho que é de 5 para 6 ou de 6 para 7, alguma coisa assim, eu não me lembro direito. Aí eles dão, né? Eu falei assim, pelo amor de Deus, me dá, que senão eu não vou aguentar. E uma coisa que eu senti muita falta, que nessa gestação eu fiz questão de ter, gente, que é muito importante se vocês tiverem condições, porque também não é barato, mas quem tiver condições tenho, que acredito que vai ajudar muito. Depois, nesse novo relato de parto, né, do meu bebê, eu vou contar pra vocês, né, como que foi, qual que foi a diferença. Mas é uma enfermeira obstetra ou doula, né? Um dos dois que vocês puderem ter, acredito que ajuda muito, porque eu senti muita falta de ter alguém ali comigo nesse sentido, sabe? Pra fazer as massagens, pra me dar força,
Porque você precisa, principalmente as mamães que vão ter o parto normal, precisa dessas pessoas para te ajudarem ali, porque o psicológico, né, você tá com dor, então o seu psicológico tá mais afetado. Então você só quer que saia, né? Você não quer que termine aquela dor, passe aquela dor. Então, se você tem alguém ali te dando uma força, te ajudando, fazendo as massagens, né, que são necessárias, os movimentos na bola, acredito que ajuda muito. Tanto que é uma das coisas que eu vi que eu senti muita falta, né? E que dessa vez eu me preparei porque eu quero ter. Aí eu pedi ao anestesista, né? Eles falaram que iam chamar. No início era troca de plantão, então demorou 1 hora, gente, pra eles voltar, pra eles. O anestesista subir, aí eu lá, pelo amor de Deus, não aguento mais, vem alguém aqui. Aí eles vieram, né? Aí foi minha salvação. Nossa, aí eu tava no céu. Porque aí a gente foi pra sala de parto. Aí a anestesista deu, né, a anestesia. Gente, eu não senti nada. Porque assim, era tanto dor que eu só queria que terminasse que eu não senti nada. Nossa, aí foi tranquilo. Porque aí eu comecei a fazer os exercícios que precisava fazer, né, pra ajudar na dilatação. E resumindo, a minha filha, gente, foi nascer, ou seja, na terça-feira, meio-dia e acho que é 40, 46, alguma coisa assim. Ou seja, minha bolsa estourou às 9 horas e aí minha filha foi da segunda e foi nascer só meio-dia e pouco da terça. Graças a Deus eu não fiquei esse tempo todo sentindo dor. Mas a minha contração, né, ela durou então 1 hora da manhã até umas 7, né? Então 7 horas mais ou menos de contração, digamos assim, né? Porque foi mais ou menos o horário que eu tomei anestesia e aí eu fiquei mais tranquila em relação à dor. Mas aí depois pro expulsivo teve que tirar um pouco da anestesia, né? Pra eu conseguir sentir, mesmo assim não senti tanto, porque acho que eu ainda tava com a da anestesia, pra conseguir sentir a contração pra ter o expulsivo. Então, isso é importante também, né? A gente não tá com tanta anestesia. Hoje eu percebo isso, né? Tanta anestesia assim pra gente, porque a contração é importante pra isso, pra gente conseguir sentir a qualquer momento pra gente expulsar, né? Pra gente empurrar, né, o bebê. E a equipe também lá de plantão me atendeu muito bem, né? Eu tive, acredito, gente, é porque no dia você tá com tanta dor, tanto assim, que eu nem perguntei, né? Mas eu acredito que eu devo ter levado uns 2 a 3 pontos. Mas foi tranquilo, porque eu não senti dor depois, né? Depois que o bebê saiu, a placenta saiu, foi bem tranquilinho. E a recuperação também, realmente, eu concordo com o pessoal que fala do parto normal. É muito mais rápido, é muito mais tranquilo. Dói sim na hora que você vai fazer o xixi, pelo menos nos primeiros dias. Eu acredito que eu senti no primeiro e no segundo. Aí você tem todo um tratar, né, que você precisa pesquisar para ver como que funciona, né, para você conseguir cuidar dessa parte da região, né, mas eu lembro que, né, que para fazer xixi doía um pouquinho, mas nada muito assim, que nem andar, conseguir andar normal, tranquilo. Só que assim, eu não sei o relato quando é cesárea, né? Algumas mães eu cheguei a reparar que não conseguia andar tanto assim, porque tem que tomar cuidado, porque é uma cirurgia, tem os pontos, né? Não pode abrir, então tem que tomar o dobro de cuidado. Mas não que eu não tivesse que tomar cuidado também, né? Porque querendo ou não, os órgãos ainda estão voltando, né? Mas eu percebi que eu conseguia ter mais liberdade, digamos assim, eu conseguia pegar minha filha, né? Não ficava dependendo tanto assim do meu marido. E como eu sou mais agitada, então nesse caso foi bom pra mim, né? Não ficar dependendo tanto dele nesse sentido, que eu conseguia fazer as coisas. Resumindo, foi maravilhoso. Na época, né, no dia que nasceu, eu lembro que a enfermeira até falou assim: ah, mamãe, então tá daqui 2 anos, né? Aí, gente, eu tava tão assim que eu falava: não, pelo amor de Deus, não quero nem tão cedo. Porque você fica realmente assim, na hora, né? Você fala assim, meu Deus do céu, né? Tipo assim, como é difícil. Não sei se a cesárea é assim também, né? Tem mães que, tipo, é muito rápido, né? Chega assim já rapidinho. Mas para as mães que demoram, né? Eu lembro dessa sensação, né? Falar, não quero nem tão cedo. E aí hoje você pergunta pra mim, ah, Karina, e esse bebezinho aí, você vai querer cesárea agora, né? Que você passou né, pela demora, doeu, tudo, como que nesse caso agora você vai optar pela cesárea? Não, gente. Mesmo assim, eu opto pelo normal. Então, assim, e aí contando com a ajuda, né? Eu contratei uma enfermeira obstetra maravilhosa, que eu conheci justamente nesse dia que Deus colocou na minha vida, né? O nome dela até é Vitória. Ela me atendeu super bem nessa época aí, eu conheci ela no hospital, mas ela tava no plantão, né? Hoje ela trabalha somente como enfermeira obstetra, né? Não trabalha mais em plantão de hospital. E eu acredito que dessa vez vai me ajudar bastante nesse sentido. Depois eu vou vir contar pra vocês. Então, eu vou continuar optando, porque como eu falei, continuo ainda com medo, né, de cesárea, mas eu também tenho a mente aberta que a saúde do bebê em primeiro lugar. Então, assim,
o que for, né, da vontade de Deus que for pra acontecer na hora, vai acontecer e eu tô ciente disso, né? Isso, gente, aí esse é o meu relato de parto da minha primeira filha. Depois, quando esse bebê nascer, eu venho contar pra vocês como que foi o desse bebê, tá bom? Mandem dúvidas se vocês, né, alguma coisa que eu não contei, que eu deixei de contar, ou alguma coisa que eu contei que vocês querem saber mais, mandem as dúvidas aqui nos comentários. E as mamães que puderem compartilhar comigo também como que foi o seu relato de parto, né, resumidamente, eu gostaria de saber também, que eu acho interessante a gente compartilhar essas histórias, tá bom? Fiquem com Deus, beijo, tchau, gente!